Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história de concursos públicos da banca OCP. No vídeo de hoje nós vamos resolver a parte 5 do vídeo sobre a resolução do concurso SED MS 2022. No vídeo de hoje nós vamos resolver as questões 68, 69, 70, 71, 72 e 73, certo? As demais nós vamos resolver nos vídeos posteriores, ou no vídeo posterior, tá bom? Que eu ainda vou gravar. Questão 68. É correto afirmar que a vida do camponês durante o período da Idade Média na Europa era penosa. Além das condições terríveis de trabalho, muitas vezes ele estava sob o jugo da igreja e dos senhores feudais. As denominadas obrigações feudais demonstravam a relação de força desigual entre os senhores de terras e os camponeses. Uma dessas obrigações tinha como propósito que o camponês realizasse por alguns dias o trabalho de forma gratuita nas terras do senhor feudal em troca de proteção. Essa obrigação é denominada de. O que a questão está pedindo? Uma dessas obrigações tinha como propósito que o camponês realizasse por alguns dias o trabalho de forma gratuita nas terras do senhor feudal em troca de proteção. Então vamos lá, essa não era a talha, tá? Talha não é isso, então elimine a alternativa A. Mão morta não existia, tá bom? E niunças também não existia. Então fica na dúvida que entre corvéia e banalidade. Por que não é banalidade? Porque a banalidade ela era outra coisa, tá? Ela era o pagamento que o servo fazia ao senhor para usar as instalações do castelo. Então, às vezes, ele tinha um produto, ele tinha produzido o cereal ali e estava demais, ele precisava guardar, ele pagava para o senhor a banalidade para ele poder usar as instalações do castelo para ele guardar as coisas dele, certo? Essa obrigação que o camponês realizasse por alguns dias o trabalho de forma gratuita na terra do senhor feudal era denominada de corvéia, tá certo? Então, isso era a corvéia. Sendo assim, na questão 68, a alternativa correta é a letra C. Questão 69 vai falar do iluminismo. O iluminismo foi uma importante corrente filosófica que emanou principalmente durante o século XVIII na Europa. Seus pensadores, filósofos e entusiastas colocaram pressupostos e ideias que transformaram a sociedade da época e ainda servem de influência na atualidade. Das alternativas a seguir, qual apresenta os pressupostos do iluminismo? Então, qual dessas alternativas a seguir apresenta o pressuposto do iluminismo? As demais não vão apresentar os pressupostos do iluminismo. A alternativa A vai dizer que o iluminismo defendia os regimes absolutistas, além de buscar uma maior participação do alto clero da igreja em assuntos políticos. Era justamente o contrário, então essa alternativa está equivocada. O iluminismo ele combatia o absolutismo, ele não defendia o absolutismo, certo? E ele combatia o alto clero da Igreja Católica, a inserção do alto clero, a participação do alto clero da Igreja Católica em assuntos políticos. Um dos ideais do iluminismo era separar política de religião. Certo? A alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte, essa corrente filosófica tinha como principais pressupostos a valorização da ciência, o antropocentrismo, a busca pelo Estado laico, além de seus representantes serem críticos dos regimes absolutistas. Correto? O iluminismo, em diferentes graus de entendimento, variando de pensador para pensador, ele pensava uma sociedade em que se valorizasse a ciência, uma sociedade antropocêntrica em que o ser humano estava no centro das coisas e não apenas Deus. E é por isso que eles buscavam o Estado laico. O Estado laico não é aquele Estado em que a religião não existe. É aquele Estado em que não se confunde assuntos políticos com assuntos religiosos, em que há uma separação entre assuntos religiosos e assuntos políticos. Então, para isso, você não poderia ter um rei, um regime absolutista, porque o rei era uma figura divina. Ele não podia ser, segundo o iluminismo, o governante não podia ser uma figura política e uma figura religiosa ao mesmo tempo. Certo? Devia ser separado a figura religiosa uma, a figura política outra, o que entrava em choque com o ideal do absolutismo. Sendo assim, a alternativa B está correta. Eu vou pontuar aqui. Vamos ler as demais para eliminá-las. A alternativa C vai dizer que os pensadores iluministas acreditavam em um Estado sem uma organização controladora. Tome muito cuidado com isso, porque os adversários do iluminismo pregam que o iluminismo pensava em um Estado sem controle. Isso aí está um equívoco. Tome muito cuidado com esse tipo de leitura.
Além disso, valorizava as crenças populares e o misticismo, o contrário. Eles valorizavam a ciência, eles combatiam as crenças populares e, sobretudo, o misticismo, porque os iluministas defendiam que era o misticismo que causava o obscurantismo na sociedade. Certo? Portanto, a alternativa C, equivocada. A alternativa D vai dizer que os iluministas buscaram o maior controle das nações metrópoles sobre suas colônias e acreditavam que o regime absolutista era o ideal, desde que os monarcas governassem de forma popular. Equivocado. Os ideais iluministas foram aqueles que ajudaram as pessoas a questionarem, os indivíduos a questionarem a questão, as nações e as suas metrópoles, ou seja, o ideal iluminista, sobretudo aqui na colônia americana, ajudou muito no processo para se criar um clima favorável aos processos de independência na América no século XIX. Grandes pessoas que foram influenciadas pelo iluminismo eram anti-metrópoles, eles criticavam a metrópole. Isso aconteceu muito no Brasil, aqui na América Portuguesa, aconteceu em até mais larga escala na América Espanhola. Certo? Portanto, a alternativa D, equivocada. A alternativa E vai dizer que o iluminismo acreditava na divisão igual de propriedade e bens e combatia as ideias referentes ao direito de propriedade. Também é outra calúnia, né, que atribuem aos iluministas, que eles diziam que se deveria dividir a sociedade materialmente igual. É o contrário, tá bom? Eles não diziam isso, pelo contrário, eles calcavam muito do pensamento deles na propriedade privada. Tá? Você tinha alguns autores que combatiam a propriedade privada, como Rousseau, por exemplo, mas essa não era uma voz unânime do iluminismo, não eram todos os pensadores. O iluminismo, enquanto um movimento, certo? Ele pregava, sim, pela propriedade privada. Sendo assim, na questão 69, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 70. A questão 70 vai dizer o seguinte: em 1929, uma grave crise econômica atingiu os Estados Unidos e, consequentemente, todas as economias capitalistas. Assinale a alternativa correta contra o chamado New Deal, criado pelo governo estadunidense de Franklin Roosevelt. Vamos ler a alternativa A aqui? É a correta. Eu não gosto quando isso acontece, mas enfim. Vamos lá. Refere-se a um plano para recuperar a economia estadunidense em que o Estado interferia em alguns pontos da economia, auxiliando na criação de empregos e pagamento de dívida. O New Deal foi isso, foi um socorro que o Estado deu para a economia, porque a iniciativa privada não estava conseguindo por si só recuperar a economia dos Estados Unidos. Então, foi uma política econômica intervencionista, o Estado interferindo na economia, mas não criou-se uma economia planificada em que o Estado era a economia. Então tem uma diferença muito grande entre interferência do Estado na economia e o Estado ser a economia ser estatizada. Então, para isso precisa ter um certo conhecimento, o senso comum costuma ser muito 880. Se o Estado interfere na economia, então já não é liberalismo. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado, porque o Estado em períodos de crise, quem salva a lavoura é o Estado. Quem salva a indústria é sempre o Estado. E os Estados Unidos, aí, em 1900, por conta da crise de 1929, em toda a década de 1930, contou com a participação do Estado para resgatar a economia. Inclusive, abolindo a lei seca, certo? Para estimular o consumo de bebidas alcoólicas, para melhorar a economia, para aumentar a circulação de moeda. Sendo assim, a alternativa A está correta. A alternativa B vai dizer: foi um programa de incentivo à produção industrial durante os anos de 1920 que atravancou a economia dos Estados Unidos. Primeiro, ele não foi exclusivo para incentivar a indústria, certo? É óbvio que o New Deal ele tinha como um viés incentivar a indústria, mas ele também garantia o emprego, certo? Ele dificultava a demissão, ele incentivava que o patrão mantesse o emprego, e não foi na década de 1920, nos anos 20, foi nos anos 30. E de certa forma ele alavancou a economia dos Estados Unidos. Ele não alavancou a economia dos Estados Unidos, ele recuperou a economia dos Estados Unidos. Certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer: teve como principal função restabelecer alianças com os vizinhos do continente americano, como o Brasil. Essa é a aliança para o progresso. Tá? O New Deal não tem nada a ver com questão de restabelecer alianças. O New Deal foi uma política interna, tá? Para recuperar a economia norte-americana. A alternativa D vai dizer: refere-se a um plano para recuperar a economia estadunidense, até aí tudo bem, em que sua principal base era a não intervenção do Estado na economia. Ao contrário, era a intervenção do Estado na economia. Tá? É o contrário disso. Então, essa alternativa está equivocada.
A alternativa E vai dizer, foi um plano para alavancar economias, para salvar apenas grandes empresas de bancos estadunidenses. Equivocado. Ele também foi um plano que buscava garantir, que visava garantir o emprego do norte-americano também. Tá bom? A alternativa E está errada. Sendo assim, na questão 70, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 71. A questão 71 vai trazer esse enunciado curto para nós. Vai dizer o seguinte, assinale a alternativa correta quanto ao principal motivo que ocasionou a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1908. Alternativa A. As diversas rebeliões que ocorriam no período, como a Inconfidência Mineira, que havia tido êxito, portanto, era necessária uma força maior da corte portuguesa. Alternativa equivocada. A Inconfidência Mineira, que aconteceu lá em 1789, foi num contexto muito diferente de 1808 das invasões napoleônicas. Tá? Então, a Inconfidência Mineira não obteve êxito. Ela foi combatida, inclusive a Dona Maria foi a que assinou o decreto de sentença de morte do Tiradentes. Então, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer a necessidade de um controle maior quanto aos tributos referentes à mineração do ouro no Brasil. Trazendo a família real para cá, não havia não conseguiria um controle maior, até porque em 1808 o ciclo do ouro já havia se encerrado. O ciclo do ouro no Brasil se encerra na década de 1750, é ali que entra em declínio, certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer o maior motivador da vinda da família real foi o grande terremoto que devastou Lisboa em 1807. Equivocado. Eu não sei se você achar que o Napoleão era um terremoto. Basicamente, o exército de Napoleão poderia causar, às vezes, mais estrago para a elite política local do que um terremoto. Mas esse terremoto ele não ocorreu nessa época aí. Tá bom? A alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer o seguinte, a coroa portuguesa já planejava a mudança da capital do Império para o Rio de Janeiro, visando o melhor controle de sua maior colônia. Tome cuidado com essa alternativa aqui, porque é o seguinte, já havia sim algumas pessoas que defendiam a troca da capital, ou seja, a vinda da corte para a colônia brasileira, por alguns motivos. Algumas pessoas defendiam que a vinda da corte poderia permitir um maior controle daquele vasto território. E também era uma forma de proteger Portugal, ou a família real, no caso a corte portuguesa, da instabilidade que ocorria na Europa. Portugal era por terra e por mar muito vulnerável. Portugal não tinha, nesse período histórico, o exército mais poderoso, que era o da França, então ele ficava vulnerável por terra, e não tinha a marinha mais poderosa do mundo, que era a inglesa, também ficava vulnerável por mar. Só que esse não foi o motivo pelo qual a família real veio aqui. Havia sim uma ideia de algumas pessoas bem situadas na corte defendiam a mudança sim, da capital do Império do reino para o Rio de Janeiro, certo? Só que não ocorreu por isso, tá? Ocorreu essa alternativa, ela está equivocada. Ocorreu por esse motivo aqui, que é a alternativa E, que o motivo principal da vinda da família real ao Brasil foi o ataque do exército francês de Napoleão, criando a necessidade de fuga da corte, ou seja, foi uma ideia sustentada pela família real para que Dom João VI e sua família não fosse preso. Por quê? A ordem de Napoleão era invadir Portugal e prender a família real portuguesa, como ele havia feito com a família real espanhola, com os Bourbons espanhóis. Certo? Sendo assim, na questão 71, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 72. A questão 72 vai trazer esse enunciado aqui. Das diversas revoltas que tomaram o Brasil durante o período imperial, uma teve grandes proporções e ocorreu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, atual Rio Grande do Sul. Entre outros motivos para essa revolta estavam as taxas e os impostos cobrados pelo governo imperial. Então, tome muito cuidado, o governo imperial ocorreu durante o Império, essa revolta, tá? Sobre produtos da região, como o charque e a erva mate. Analisando esse cenário descrito, qual episódio histórico se refere, ele não fala de uma data, mas é no século XIX. Se é período imperial, é no século XIX, até porque revoltas que ocorreram ali naquela região no século XX ou na última década do século XIX, já é o período republicano, não é governo imperial. Então, a alternativa A
ela poderia estar correta, mas ela está incorreta. Ela está dentro do contexto. 1842 era o governo imperial, porém não houve revolta liberal no Rio Grande do Sul. Certo, a Sabinada também não ocorreu no Rio Grande do Sul, a Cabanagem não ocorreu no Rio Grande do Sul e a Inconfidência Mineira, ela não ocorreu durante o governo imperial, ocorreu durante o período colonial. Sendo assim, qual é a que sobra? É a Guerra dos Farrapos, que é extremamente conhecida na nossa literatura, porque a Guerra dos Farrapos ela ocorreu por motivos econômicos, certo? Ela foi proporcionada por motivos, sobretudo, econômicos. Sendo assim, na questão 72, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 73, que é a última questão do nosso vídeo de hoje, a questão derradeira. E a questão 73 vai dizer: surgido na França na primeira metade do século XX, esse movimento historiográfico ficou conhecido por ampliar o campo de visão dos historiadores quanto às fontes e ao próprio leque de fontes a serem analisadas, assim como o uso de metodologias interdisciplinares associando diferentes áreas do saber, a cenário alternativo que representa esse movimento historiográfico. Então vamos lá, surgindo tempo e espaço. Surgiu na França, certo? Na primeira metade do século XX, e ele foi um movimento que ampliou o campo de visão dos historiadores quanto às fontes e o próprio leque de fontes a serem analisadas. Qual foi esse movimento historiográfico? Não foi o materialismo histórico, porque é do século XIX, não foi o positivismo, né, do século XIX, não foi o iluminismo, porque é do século XVIII, não foi o marxismo, porque também é do século XIX, mas desenvolvido no século XX, certo? É a França, na primeira metade do século XX, foi marcada pela École des Annales, ou Escola dos Análises. Sendo assim, na questão 73, a alternativa correta é a letra E. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.